galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, trocando ideia, e hoje o nosso podcast está muito especial, porque nós temos aqui o testemunho de um servo de Deus, servo verdadeiro de Deus, não que nem nós aqui, entendeu? Que precisamos de muito, precisamos comer muito arroz e feijão espiritual para chegar nesse nível, mas eu tenho aqui na nossa mesa comigo pessoas especiais, pessoas famosas, né? Podemos assim dizer, pessoas famosas que estarão abrilhantando também a nossa mesa e fazendo pergunta a respeito do testemunho desse nosso convidado em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar com ele que está escalado para o filme Pantera Negra 3. Sim, Pantera Negra 3. Ele é uma grande bênção do Senhor e vai ter uma filmagem da biografia do Usain Bolt. E ele também vai estar fazendo, amém? E vai ter uma versão brasileira crente, o Forrest Gump crente, né? Jorge Alexandre. Pai, Senhor, irmãos, Pai, Senhor, irmãs, hoje vai ser um dia de bênção e eu não poderia começar diferente mantendo a campanha, né, Jean? Você lembra o nome da campanha? Eu lembro, não esqueço. Camiseta de corrida, camiseta de sair. Hoje eu tô com uma especial. Só não lembro o Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Tem aqui o ano, 2018. Pô, é que eu tô meio inglês, tem em inglês aqui, eu vou caçar em inglês. Half Marathon. Rio Half Marathon. É, essa mesmo, 2018, hein? Corra para o alvo, certo? Não vá atrás de coroas. Vá atrás de coroas incorruptíveis. E a mesa tá famosa mesmo, né, mano? Tá porque, ó, veja bem. É que você não apresentou a outra convidada, né? Sim. Mas, ó, temos Thiago Abravanel. Né? Você falou que eu sou quem hoje aí? Hoje você vai fazer o Forrest Gump. Forrest Gump. Aí você vai apresentar a outra convidada, mas eu quero dar um spoiler aqui do convidado, mano. Pode dar. Hoje nós temos aqui, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, velho. Temos Davi Sasser na mesa, mano. Aguarde aí, ó. Quando eu cortar a câmera pra ele, você confirma se parece com o Davi Sasser. Tá com a gente. Davi Sasser, trazendo a arca, mano. Trazendo a arca. É uma bênção. Mas vai ser edificante, é sempre bom poder ouvir testemunhos, né? Testemunho acaba sendo também um combustível pro cristão, né? Além da própria palavra de Deus. E eu tô ansioso também, porque eu sei pouquinho do testemunho dele e espero sair daqui alimentado hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Não quero aguentar a nossa outra participante, que eu quero fazer uma apresentação digna dela. Digna. Como vocês bem sabem, né, a Record está produzindo novas novelas, né? Nós já está em produção, já está quase em encerramento de produção, já quase toda elentada Maria do Bairro Crente, amém? E ela vai ser quem? Ela vai ser a usurpadora crente, né? Ela que no áureos tempo dela já dançou muito ali no Blém Blém, né? Já dançou muito largatixa no Blém Blém, também foi dançarina de axé, tentou montar um grupo de axé igual é o Tchan, não teve muito sucesso, quase foi a nova morena do Tchan, amém? E hoje teve um affair pelo Rodriguinho. Verdade. Rodriguinho verdade. de qual grupo mesmo, Jorge? Os Travessos. Os Travessos, né? Mas aí ela se encantou pelo homem do Doce Magia, né? E aí, né, a vida dela mudou completamente. E aí, finalmente ela veio para Jesus e vai estrear a Usurpadora Crente. Camila Cristina. Graça e paz. Hoje eu não sei se vocês perceberam, mas houve uma mulher que esteve aqui na nossa mesa e ela me inspirou, por isso eu vi com o meu terninho, entendeu? É verdade. A apóstola Cíntia estava de terninho. A Sandra de Sagosco. Graça e paz, irmãos. Privilégio estar aqui mais uma vez, né? E hoje nós teremos aí um testemunho para edificar de fato as nossas vidas. E para que possa nos transformar também, né? Então fique aí, fique ligadinho em cada coisa que o Senhor está preparando aí para você. E é isso, estamos aí, fique aí conosco. E assim, eu quero falar uma coisa. O nosso Thiago Abravanel, ele não se apresenta, né? Mas eu gostaria assim, quando a câmera voltasse, pode falar, que você olhe muito bem assim. Eu vou pedir para
pro pessoal colocar uma foto dele, entendeu? E do Titi do lado, e vocês vão ver essa comparação, que de fato eles são iguaizinhos, tá bom? É o Titi crente. Vai, Titi, é com você. Eu sou a versão do Thiago Abravanel crente. Eu só queria ter o dinheiro do neto do baú. O resto pra mim, cara, tava tudo tranquilo. Amém? Mas agora vamos falar sério. Vamos sério aqui. Nós temos aqui do nosso lado ele que é um evangelista, tem mais de 100 anos de igreja. Amém? Servindo ao Senhor. Está conosco aqui, é uma grande bênção de Jesus Cristo. E também vai fazer uma participação na novela da Usurpadora Crente. Ele vai ser, né, o marido da Usurpadora Crente. Amém. E ele que veio direto do Trazendo a Arca, é isso? Trazendo e qual que é o nome do outro? Cara, eu não sei se é Trazendo a Arca, Toque no Altar, Ministério Apacentar. Ministério Apacentar. A gente vai tirar com ele a dúvida. Isso. Evangelista Bruno Sasser. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui com vocês, com essas pérolas do reino, né? Aqui nós estamos recheados de preciosidades. Então hoje o podcast aqui tá pesado, né? O Pipe aqui, só com SBT já tá daquele jeito. Aí já veio o Usain Bolt, né? O corredor famoso. Cara, o homem mais rápido do mundo, então esse podcast vai passar na sua tela voando, então não perca nada, nem um segundo do que vai acontecer aqui hoje, que o reino dos céus vai passar na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Fica com a gente, hein? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém. O mais importante é a gente, né, como diria palhaço Bozo, sempre rir, sempre rir, sempre rir. Amém, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Agora, sério, nós estamos aqui para ouvir o testemunho. Mas antes do sério, quem é Bozo? Porque não é da minha época esse palhaço Bozo. Teve todos os brinquedos do Bozo, né? Teve a lancheirinha do Bozo, né? É famoso o Bozo, cara. O Bozo não tá crente agora? Então agora é da sua época. Tem dois Bozo que virou crente, né? Nós estamos aqui para ouvir o testemunho do nosso irmão evangelista Bruno, né? Ele estava contando um pouco e vai voltar um pouco. Volta essa fita para falar um pouco. Bora. Ver do seu testemunho. Amém? Irmão, o irmão aceitou Jesus com 9 anos de idade, foi isso? Foi isso. Eu comecei a servir a Cristo desde criança, né? Tinha uns 9 anos de idade, por intermédio da vida de um primo nosso. Minha família sempre foi toda católica. E bem assim, né, praticante e tudo mais. É um primo nosso bem desenrolado, né, porque eu jogava capoeira e tudo mais. Tinha um sonho de ser jogador de futebol. Conheceu a Cristo, acho que ele tinha uns 18 anos de idade, 17 anos, 16, por aí. E através da vida dele, na casa dele, o reino chegou lá, salvou a mãe, o pai, os irmãos. E engraçado que a minha tia evangelizava a minha mãe, né? Eu fui criado por meus avós, então evangelizava a minha avó. E quando meu avô chegava em casa, né? Tipo, católico roxo, assim, tal, não gostava de crente por nada. E vivia falando um monte pra minha tia: não quero que você fique trazendo essas coisas de crente aqui pra dentro de casa, não. Aí o que minha tia fazia? Minha tia ia visitar a minha mãe na época só de dia. Ela ficava evangelizando a minha avó durante o dia, às tardes, trazendo fita, pregando pra ela e tal, convidando pra ir pra igreja. Até que um dia meu avô aceitou o convite, aí quando ele foi, minha avó foi, aí também fui junto. E aí foi vindo minha família toda. Hoje, graças a Deus, uma boa, quase 80% da minha família por parte de mãe, assim, serve a Cristo. Você vê, a decisão de uma pessoa, de um jovem, 16, 17 anos, de um jovem, mudou uma geração inteira da nossa família. Nossa, foi tremendo. E o seu avô aceitou a Jesus naquele momento? Nossa, aceitou a Jesus como nunca. Ele até hoje, pra mim, ele já partiu pra glória em 2009, mas eu aprendo com ele até hoje. Glória a Deus. Tem uma frase que diz que... Uma pergunta de um rap brasileiro que fala: por que os guerreiros viram heróis só depois de morrer, né? É isso. E eu guardei, depois que o meu avô faleceu, eu fiquei fazendo várias retrospectivas, né, da minha vida, principalmente dele, que era uma presença masculina muito presente na minha vida, um espelho.
E de fato, parece que a gente aprende mais depois da partida do que durante, né, a permanência das pessoas na nossa vida. E a gente devia inverter esses valores, esse conceito, essa importância, porque todos os dias, se nós temos a oportunidade de aprender com as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor, nós devemos ser intencional, devemos ter essa intenção de amar, de cuidar, de aprender. E infelizmente eu aprendi muito mais com meu avô depois da partida dele do que durante. Mas por causa da minha adolescência, de muita coisa que aconteceu, eu vou contar aqui um pouquinho do que me passou, mas foi maravilhoso. O começo da minha trajetória foi marcante. Então, o seu primo, muito meu legal, primo. Seu primo aceitou a Jesus. Isso. E aí ele passou Cristo para sua tia, né? Isso. E a sua tia foi lá, pregou para sua avó. Isso. Que levou eles para a igreja. Isso Glória mesmo. a Deus. E aí que momento Cristo chega na sua vida? Com 9 anos de idade, eu comecei a participar das escolinhas da igreja. Legal. E Que igreja que era? comecei na Paz e Vida. Paz e Vida. Ministério Paz e Vida. E engraçado, tipo assim, eu tinha muita sede de conhecer a palavra, né? Então eu tirava nota 10 em todas as aulas. Todas as aulas. Aí, nossa, a gente participava de vigílias criança. Tinha criança, 9, 10, 11 anos indo pra igreja, as vigílias acontecendo e a gente na escolinha, depois a gente saía, participava um pouco da vigília, do culto, via aquele poder acontecendo, a gente não entendia muita coisa, voltava pra escolinha e aí sim foi aquela sede por Cristo. E qual Paz e Vida que era? Eu congreguei em várias, comecei na do Santo Amaro, depois fui pro Vila Remo, onde meu primo pastoreou durante muitos anos lá. Esse primo seu que aceitou a Jesus. Isso. Ai, Ele que cresceu, virou pastor da igreja, Da Paz e Vida. virou na frente do ministério, aí congregou lá. Posso falar o nome dele? Pode. Pastor Sidney Soares. Ah, que benção. E congregamos lá com ele durante um bom tempo, né? Eu ia com a minha tia. Então foi o pastor Sidney que foi o primeiro Foi cara o pioneiro da nossa sua família. E Foi. ele levou todo mundo para Foi, Cristo. graças a Deus. Uma bênção. Que legal. Ele é uma bênção. Amém. E aí congregamos lá no Vila Remo, depois ele foi pra CUPC, aí eu fiquei no Piraporinha com meu avô e minha avó. Legal. Pastor Acácio, pastor Elias, né? Benção. Grandes homens de Deus aí da minha época. Fui batizado num culto de tarde no Espírito Santo, foi marcante. Glória a Deus. Pra Naquele mim, culto de quarta-feira. Pela busca do Espírito Santo. é. Nossa, de tarde, nem tinha tanta gente na igreja, mas aquele momento de oração, tinha 15 anos de idade. E, cara, é tremendo quando a Bíblia fala, né? O jovem é a flecha na aljava do valente. Então, verdade. nessa época, nesse período de adolescência, nesse período, né, do jovem, dos seus 12, 13 até os seus 17, 18, 20, cara, tem que se dedicar muito, que você tem uma força, um vigor muito grande, e isso aprimorado com a palavra de Deus, com o reino, com a presença do Espírito Santo, Amém. fica imparável. Por isso que você vê várias gerações de hoje em dia, nós temos muitos jovens crescendo assim, na graça, né, no poder, porque se você se dedicar, o Espírito Santo te leva a níveis que você nunca viveu. Tanto é que Jesus disse, né, vós farão obras maiores do que o próprio mestre disse que os discípulos fariam obras maiores do que a deles. Então isso é acessível para nós hoje. A gente só precisa buscar. Verdade, então, verdade. como eu não tinha a presença do Espírito Santo, isso era uma sede para mim poder viver o que é a presença do Espírito Santo, o que é ser batizado, o que é ter o Espírito Santo na minha vida e viver o poder dele. Então, através disso, eu tinha uma rinite na época que o meu nariz sangrava muito, eu dormia coçando o nariz e tudo mais. E conforme eu fui buscando a presença do Espírito Santo, eu fui vivendo os dons. Um dos dons que eu vivi muito e vivo até hoje é o dom da cura. Tanto em mim, quanto Deus também me usar para pessoas. Nossa, eu passei várias situações na minha vida de momentos de enfermidade que na oração, graças a Deus, eu recebi vários milagres da parte de Deus. Então, desde jovem eu já tinha essa sede de conhecer o que o Espírito Santo poderia fazer na minha vida. Glória a Deus. Então, com 15 anos fui batizado com o Espírito Santo. Infelizmente, com 16 eu me afastei. Mas aí por que você se afastou? Você pode falar? Eu tinha uma namorada e ela foi embora pro Rio de Janeiro porque não lembro se foi o avô ou a avó dela que faleceu. E ela foi embora, fiquei desiludido. Aí com essa desilusão amorosa, eu não tinha muitos amigos na igreja. Aí eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei, tive que mudar meu período de escola para noite, então aí começou, trabalho, ganha dinheiro, aí
já tava meio desiludido, assim, tal, triste. E aí as amizades foi chegando mais perto, foi chegando mais perto. E a Bíblia fala, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então isso foi, meus amigos na época foi me apresentando um mundo que eu não conhecia, de sair, de curtir, de beber, tipo, de relacionar com várias mulheres. Então, na época eu ganhava muito bem, né? Com 16 anos de idade eu ganhava cerca de 640 reais meu primeiro salário. E tava com 16 anos de idade. E você estava trabalhando onde? Eu trabalhava na Vera Cruz Seguradora, que hoje é a Mafre. Sim. Eu era office boy interno, trabalhava no Centro Empresarial de São Paulo. Com 16 anos, então já tinha um salário bom, então, nossa, comprava roupas caras, e aí eu comecei a viver uma vida de gandaia já desde cedo, tipo assim. Aí isso me distanciou muito de Deus, assim. E parece não, né? A gente sabe. Quando o diabo ele determina que quando ele vê que uma pessoa tem determinada chamada, tem um dom, né? Eu quero começar até esse testemunho citando um versículo, Gênesis 50:20, que foi o versículo que marcou o meu retorno para Cristo em 2008. Legal. Quando José se revela para os irmãos dele, ele diz: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para se fazer como se vê nesse dia, para tornar em vida um povo grande. Então, quantas situações da nossa vida tentam realmente nos destruir, né? Mas muitas delas intencionadas pelas forças do mal. Verdade. E eu vivi isso desde a minha adolescência. Tipo, foi muita coisa chegando pra mim muito rápido, de mão beijada, que você vê que às vezes na vida de outras pessoas isso não é normal. Tipo assim, eu comecei a crescer no mundo, a viver situações que, cara, amigos meus nunca viveram, né? Tipo, ter fama, ter honra, ter coisas assim muito fáceis, que eu vejo que pessoas labutam muito para poder ter, e eu desde adolescente já tive muita facilidade em ter acesso a coisas assim, coisas ruins, né? Tipo assim, no momento parece que é prazeroso e muito bom, mas o final é amargo e leva à morte. Verdade. E isso aconteceu comigo. E o senhor falava com você através de pessoas nessa época, que você, 16 anos, trabalhando, estudando, com as más companhias, o senhor usava, irmão, volta para a igreja. Minha mãe e meu pai. Tem obra. Os pais, algumas pessoas da minha família durante um tempo me evangelizavam ainda, mas depois de um tempo eu já cheguei a ver tio meu atravessar na rua para não ficar perto de mim, porque eu era terrível. Os caras começaram a falar assim, mano, aqui não dá. Tipo assim, aquele ele não presta. O pessoal da minha rua falava que eu não ia passar dos 18 anos de idade. Nossa, mano. Era muito baladeiro, muito. Virava noites e noites assim no rolê. E andando mesmo com a companhia. Aí com 18 anos, 17, acabei conhecendo a droga. E minha família tem uma veia muito empreendedora, né? Perto da minha casa tem um ponto de droga ainda. Então aí eu comecei a ir pras baladas e via que todo mundo usava. Eu falava, nossa, dá pra ganhar dinheiro aqui. Aí eu começava a comprar droga perto da minha casa mais barato e vendia mais caro nas baladas. E não era em uma balada, era em várias baladas assim lá na região onde eu morava. E nossa, aí pronto, já gastava... Meio que você virou um traficante, é isso? Eu virei. Aí depois de um tempo, parei de comprar, tipo assim, já pronta, e eu mesmo produzia. Eu e 2 amigos, um primo e um amigo. Aí depois veio outro amigo e aí a gente começou essa vida. Mas durante todo esse percurso, assim, Deus sempre me alertando. Nossa, quantos livramentos eu tive. Mas Deus fala comigo mesmo. O Espírito Santo, tipo, bater no meu peito e falar, muda esse caminho, não vai hoje, não faz tal coisa, cara, então, não entra. Mesmo perdidão, assim, nossa. Nossa, então você meio que você virou traficante mesmo. Virei. Você começou a produzir a droga e tal. Trabalhava em vários lugares, assim, preparar os pacotinhos e tudo mais. Ia pras baladas vender. E vendia, ganhava dinheiro, aí passava a noite toda ali bebendo, curtindo com aquela grana que a gente ganhava na madrugada toda. Aí voltava pra casa sem nada. Isso que é o problema, né? Nossa, que vem fácil, vai fácil. Perdia tudo. Usava tudo, consumia. Segunda-feira você tá trampando lá. Nunca deixei de trabalhar. Acho que desde meus 14 anos que eu comecei a trabalhar com meu avô. Sempre gostava, meu avô era mestre de obra, né? Então sempre via ele construindo, reformando, sempre queria participar. Aí com 14 anos ele se aposentou. Quando eu tinha 14 anos ele se aposentou, ele abriu uma casa do norte e eu comecei a trabalhar com ele. Aí depois eu fiz alguns cursos, aqueles cursos de primeiro emprego. Sei. Aí esses cursos fazia vivência em São Paulo, conheci ponto turístico, um pouco de administração.
E aí fiz esse curso, com 16 anos já estava trabalhando. Com 18, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, já entrei na faculdade. Já de pronto, assim, terminei o colégio no ano, no outro ano já comecei na faculdade. E nunca deixei de trabalhar e estudar, nunca. Durante todo esse período da minha vida, graças a Deus. E mesmo assim o senhor livrando, né, tipo, a vida toda torta. Muitas situações. Teve situação de eu estar com um primo meu, dentro de uma balada, e a gente entrar no banheiro para poder usar droga, e de repente a gente acabou de usar assim, usava cocaína na época, aí a gente acabou de bater uma mão na carteira assim, daqui a pouco você ouve uma voz: paradinho vocês dois aí. Eita. Nossa, gelei assim, guardei a carteira, guardei a droga assim na cueca. Aí eu olhei pra trás assim, 2 civil gigantes assim, parou 2 meninos do nosso lado, dentro do banheiro de uma balada mó famosa. Aí eu olhei pro meu primo assim, os caras falando, pegou os dois assim, e aí olhou pra todo mundo no banheiro: vai embora, vai embora, vai embora. Aí ficou com os dois lá dentro do banheiro, mas batendo. Eu peguei meu primo, arrastei: vambora. E depois a gente fica sabendo, né? Na época que eu vendia, tinha meninas que a gente andava com a gente, que eram amigas ou ficantes, que meio que trabalhava pra gente. Ele ia buscar os clientes, amigos que elas conheciam, ia na nossa mesa: olha, quer 2, quer 3, quer 4. Aviãozinho. Nossa, teve uma balada uma vez que receberam uma denúncia e a gente saiu, na época tava Tati quebra-barraco, um monte de gente na balada lá, a gente lá em cima do camarim e tal. Daqui a pouco a gente, no meio do rolê, assim, lotado, uma fileira gigante, a gente achando que era um trenzinho no meio da balada. Aí as luzes piscando, quando a gente foi ver, era uma fileira cinza. Só policial da Força Tática entrando assim. Meu Deus! A gente saiu correndo tudo por trás da balada, saímos na rua de trás, ligamos para um taxista que sempre levava e buscava a gente, que já tinham recebido uma denúncia na balada de tráfico. E um dos, eu acredito que tinha muito mais, porque o pessoal chamava o banheiro de Polo Norte. Que só vivia todo mundo usando as coisas brancas lá, né? Os pacotes brancos, montanha branca e tudo mais, naqueles mármores de banheiro. E um deles era a gente. Então a gente já sabia, vieram atrás da gente, vamos sair correndo. As bebidas, tudo na mesa lá, saímos correndo. Vambora. E assim foi. E Deus, tipo assim, no começo, parece que é aquele boom, né? Nossa, tá tudo acontecendo, tudo mar de rosas. Aí parece que Deus vai te alertando. Você tá vendo o que você tá fazendo? Porque olha o que vai acontecer. Aí você vai sendo persistente no erro, aí parece que Deus vai permitindo as situações perigosas cada vez mais perto. Você tá vendo? Ou basicamente a gente mesmo se afundando também, né? Às vezes não é nenhuma permissão de Deus, é só uma consequência dos atos que você tá fazendo mesmo. E foi vindo, ficando cada vez mais perigoso. E depois eu parei de traficar, parei de vender, fiquei só consumindo. E parece que todo mundo que eu conhecia gostava dessas coisas. É incrível como essa energia atrai, né? Que existe uma energia, a lei da atração, vamos dizer assim. É fato. Nosso corpo gera energia, a gente se assemelha com pessoas semelhantes. Então, todas as pessoas que eu conhecia usavam droga. A grande maioria, mulheres, homens, cara, donos de negócios. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade, então todo mundo que eu conhecia, a maioria, da noite principalmente, usava. E um dos finais da minha trajetória, assim, foi ficar entre a vida e a morte, no Capão Redondo, uma vez. O ano de 2008 foi o ano que eu mais tive, vamos se dizer, atentado de morte, assim. Acredito que pelo próprio adversário. A gente estava num samba, e começou uma briga lá no samba terrível. E um cara tentou beijar a namorada de um amigo nosso. E aí começou aquela briga, né? A gente já viu que o cara tava bêbado, aí levamos o cara pra rua de trás. O cara tava tentando pôr a mão na cintura, eu achei que ele tava armado. Aí segurei ele, o namorado da menina cacetou o cara, bateu. De repente para um monte de cara à volta da gente assim, moto. E aí todo mundo perguntando o que tá acontecendo, e a gente todo pá, né, falando: nossa, estamos batendo no cara que tentou beijar a mulher do meu amigo, tal, talarico, não sei o quê. Quando os caras pegam o cara no chão, o cara é irmão do dono da biqueira, lá do Capão Redondo na época. Nossa, mano. No Capão, nós tava no miolo da sabuca. Nossa, no Capão. Eu não teve nem ideia. Uma discussão, e os caras mostrando arma, ligando pra dentro de presídio: vocês vão morrer, não sei o que lá. Agrediram o cara é irmão do gerente da biqueira, se não me engano. E, colocou as meninas viradas pra parede, nós três no meio da roda dos caras, liga pra um, liga pra outro, né?
aqueles caras que a gente acha que pode nos ajudar a resolver as situações. Tinha uns desses que tava comigo lá no samba, falou, não quero resolver nada não, tô indo embora. Falei, caraca, mano, olha só os caras. Você ficou sozinho. Ficou eu e meus 2 amigos lá. Aí, nessa hora, os caras receberam o aval, né? Pode passar o cerol nesses vacilão aí que agrediram meu irmão. O cara falou, tá do presídio. Aí eu falei, já era. Fechei o olho, com a mão pra trás. Aí, eu lembro, nossa, é muito real. Com o olho fechado assim, eu dei uma abridinha de olho, o cara segurando a pistola no meu peito, eu vi um vulto preto do outro lado da rua. Aquele vulto tava do lado de um poste, ele desceu pro chão e foi vindo na minha direção, assim. Aí sumiu. Na hora que eu fechei o meu olho, que eu vi aquilo, eu falei, eu tô vendo coisa, não é possível. Já tinha bebido, já tinha usado droga e tudo mais. Naquele dia eu tinha falado pro meu amigo. Eu tinha jogado um monte de coisa minha fora. E por causa de uma amiga minha, eu já tinha determinado naquele dia, ou já fazia uma semana, eu já tava falando pra esse meu amigo, vou parar de sair. Vou parar de sair. Vou parar de sair. Porque tinha uma amiga minha que ela queria me... na verdade, nem tinha muitas amigas na época e tal. Eu ficava com a menina e essa amiga minha era namorada do primo dela. Aí a gente começou a ter amizade. Quando foi se conhecer, ela viajou pro Nordeste. Nisso que ela viajou pro Nordeste, a gente começou a manter contato. E ela era uma pessoa muito... Ela começou a ficar com muita depressão, porque ela era segurança de um empresário da época. E ela tinha muita depressão. E minha mãe acordava todo santo dia de manhã e assistia o programa do R.R. Soares. Tô ligado. Minha avó. Aí eu falei, aí um dia, evangelizando essa menina, falei pra ela, cara, assiste esse programa, minha avó assiste, eu acredito que vai te ajudar. Com 1 mês ela aceitou Jesus, no segundo mês ela já era professora da escolinha de criança. O que começou a acontecer? Ela começou a me evangelizar de volta. E eu no mundão, doido, no samba e tudo mais. E aí eu vendo essa... Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você, tipo, mano, você tava no mundão, mano, lá no Capão Redondo, quase tomando... Samba todo santo dia. E você evangelizou uma mina, ela falou, evangelizei uma amiga. Aí a mina aceitou a Jesus. Aceitou Jesus lá no Ceará. E eu continuei no mundão, no samba, curtindo. Pô, cara, e ela falou, agora eu vou evangelizar. Aí ela começou a me evangelizar. Que loucura. Me ligando sempre, falando de Jesus pra mim. Falando, tem que voltar. E ela dava aula na escolinha dominical? Na escolinha de criança. Virou aluno de novo da Ela cuidava das crianças da igreja dela. Ô Bruno, mas ó, até pra não perder a linha de raciocínio, teve lá essa balada aí, que vocês ficaram lá, o cara com a pistola, que você viu o vulto. Isso aí que aconteceu. Nesse dia eu falei pro meu amigo, eu parei de sair, não vou sair mais. Eu tinha coleções de isqueiros na época, isqueiros de ferro, um monte de coisa. No dia do que os E eu tinha jogado fora, e meu amigo me chamando, vamos pro samba, era uma terça-feira. Tinha um samba em Santo Amaro, na Unida, depois tinha esse do Capão Redondo. Aí eu falei, não vou. Aí pegou e ligou para as meninas, chamou elas e falou, aí colocou elas no telefone para falar comigo. Aí vamos, não sei o que lá, e aquelas ideias todas lá. Aí me convenceram, vamos. Na hora que eu virei a curva da minha casa, eu olhei para todos eles dentro do carro e falei, hoje é o meu último dia que eu saio com vocês. A partir de hoje eu não saio mais. Eu vou mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Isso aqui não é mais para mim. Porque eu já estava sentindo um vazio, já chegava em casa triste, já chegava em casa... Ficava dormindo, falei, o que eu tô falando da minha vida? Brigava muito com a minha família. Nossa, mas era muita briga demais. Com meu avô, com minha avó na época. Então, já não me sentia mais completo. Eu saía, curtia. Às vezes saía na sexta, voltava pra casa domingo. Sítio, praia. Eu curtia uma festa atrás da outra. Mas quando você deitava a cabeça no travesseiro, não tava completo. Tava um buraco ainda aqui dentro. Não preenchia. Aí você fica naquela ansiedade, tem que sair de novo, ver pessoas, se divertir, beber, usar, isso aqui lá, pra ir voltando. E hoje eu entendo que, tipo assim, nosso organismo, né? O homem principalmente busca muito por dopamina, por prazer, né? Isso faz parte muito do ser humano, mas principalmente pro homem. E a dopamina que entra no nosso organismo de forma involuntária, vamos dizer assim, injetável, tipo a droga, a bebida, um sexo, esse tipo de prazer assim, muito sem disciplina, logo na sequência isso vai trazer uma situação depressiva, principalmente a bebida e a droga. E hoje eu entendo que eu buscava muito por essas coisas, né? Porque é uma sensação de prazer muito grande, só que depois o baque vem da mesma medida que sobe, ele desce.
E eu vivi essa adolescência toda dessa forma. E no finalzinho, assim, dos 20, 21, com 22 eu voltei para Cristo. Eu já estava não querendo mais viver isso. Aí essa situação da minha amiga foi só um pontapé, um start, assim, mais que Deus me deu também. Vendo primos meus começando a usar droga por minha causa também, tal, os amigos, assim, vindo junto. E isso aí já não estava mais prazeroso. Aí nesse dia, eu, junto com essa situação da minha amiga já me evangelizando, eu falei, cara, não vou mais sair não. Acho que eu vou parar, quero, sabe, dar foco. Com 23 anos de idade, não tinha um carro. Trabalhava sempre, mas não conseguia, sabe, construir algo. Tipo, tinha umas roupas da hora, comprava tênis de marca e tudo mais, mas não conseguia dar um próximo passo, avançar para o próximo nível. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. Nesse dia eu falei, não vou sair. Aí fomos pro samba, tal, não sei o que lá. Desse samba fomos para outro, e nesse outro que é onde começou a acontecer essa briga toda. Vi aquele vulto, na hora eu já sabia. Eu sempre, desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, parece que a minha visão espiritual se abriu. Sempre tive muita facilidade em ser sensível no mundo espiritual. Sentir uma presença maligna, ver espíritos, ter sonhos, ter revelação, desde adolescente. Pra você ter ideia, às vezes eu ia sair para um lugar, falava, vamos para um samba em tal lugar. Às vezes eu estava me arrumando tal, ali, me preparando, vinha na minha mente uma situação, umas pessoas, quando eu chegava lá, elas estavam lá. Vi uma loira de blusinha vermelha e calça jeans, chegava lá, eu via essa pessoa lá. Eu sempre tive a minha visão espiritual muito aberta. E às vezes, parece coisa do outro mundo. Tipo assim, via e sentava para conversar, eu falava exatamente o que ela precisava saber. E ela falava, nossa, parece que você já me conhece, que lá, e tudo se encaixava. Minha vida da minha adolescência sempre foi, tipo assim, essas coisas do mundo sempre foi muito assim. Então eu entendo que a vida espiritual, o mundo espiritual, mesmo eu longe da presença de Deus, sempre foi muito ativa. E o inimigo ele só canalizou isso para mim poder fazer as coisas erradas que eu fazia. Tipo, potencializou aquilo que a gente tinha de bom, né, para a vontade dele. Então, quando eu vi aquele espírito na hora, no Capão Redondo, eu falei, eu vou morrer agora, a morte veio me buscar. E na hora que eu fechei o olho, não sei se vocês já sonharam caindo de algum lugar. Já. Você tenta se segurar em alguma coisa. E aquela sensação horrível de abismo. Eu me senti assim. Na hora que eu fechei o olho, eu me vi caindo num abismo tudo escuro. Aí eu só esperei a bala vir. Eu falei, já era, o diabo me levou. E eu só senti aquele. Minha alma caindo. Aquele diabo venceu. Aí eu só esperando, a bala, o cara dá o tiro. Aí eu falo isso a todos os meus testemunhos, até quando eu prego, quando Deus me direciona na palavra para contar meu testemunho, eu falo, na escuridão da minha alma eu vi uma luz brilhar. E naquela sensação de escuridão caindo no abismo, na hora que na minha mente eu vi aquela luz brilhando, veio a voz da minha mãe, da minha avó, dizendo, filho, volta para a igreja. E eu sempre, durante 7 anos, foi dos 15 aos 22, na verdade, falando para ela, o dia que eu quiser ir para a igreja é seu caminho. Rebelde com os pais. Não queria saber de Jesus, queria só curtir. E os pais sempre foram aconselhando, né? E tanto é que você vê no início do livro de Provérbios o quanto Salomão fala sobre ouve os pais, ouve a sua mãe, não se aparta do conselho dos seus pais, não se aparta dos mandamentos do seu pai. Tanto é que em Provérbios capítulo 4, Salomão dizendo, o meu pai sentava com a gente para poder nos ensinar os mandamentos do Senhor. Quem era o pai de Salomão? Davi sentava com os filhos para poder passar tudo aquilo que Deus ensinou para ele. Porque você não vê na Bíblia Jessé ensinando a Davi. Você não vê na Bíblia Jessé sentando com Davi. Não vê. Mas você vê Davi falando, posso andar pelo vale da sombra da morte, mas quem vai estar comigo? O Senhor está comigo. Né? O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Então, você vê na caminhada de Davi muito do que aconteceu com Paulo também. O próprio Senhor o ensinando. Sim, verdade. Então, muitas coisas que Davi ensina para Salomão, eu vejo. Se você parar para analisar as entrelinhas, você não vê a família de Davi vivendo aqueles ensinamentos que Davi começa a ensinar para os seus filhos. Tanto é que vários nomes de filhas, de filhos de Davi louvam ao Deus. Exatamente. Elisama, Deus me ouve. Eliada, Deus conhece. Elifelete, Deus faz. Olha o nome das filhas. Então toda vez que Davi chamava a filha Elisama, significa Deus me ouve. Aí você vê as concubinas, as servas do palácio, até quem não servia a Deus na época, chamando a filha, olha, Elisama, vem pra cá, Deus me ouve, vem pra cá. Até quem não servia estava adorando. A sabedoria de um homem que era
tão sensível a viver na presença de Deus. Então, na hora que eu ouvi a voz da minha mãe, na minha mente, eu falei, Senhor, Senhor, se o Senhor estiver só olhando para mim, me tira daqui, que nunca mais eu volto para esse lugar. E prometo ajudar todo mundo que está vivendo essa vida a sair dela. Legal, isso que é importante. Mas foi fração de segundos. Na hora que eu vi aquela arma encostada em mim, me senti caindo no abismo, vi uma luz brilhando assim na escuridão da minha alma, ouvi a voz e a imagem da minha mãe na minha cabeça, falei isso em pensamento. Na hora que eu terminei de falar, vi aquele impacto. Na hora que eu abri o olho, o cara me deu um tapa com a pistola e falou, pode sair fora que eu resolvo essa situação pra você. Inacreditável. Aí outro menino que tava na roda, também armado, já começou a brigar com ele, não sei o que lá, nós vamos matar, não sei o que lá, e calma. Parece que Deus tomou a vida daquele cara. Ele tava tão calmo, ele olhava pra todo mundo assim e falava, calma, vamos resolver. O cara que tava com a arma apontada pra mim. Ia matar você, falou, mano. Ele falava assim, calma. Ele falou, pode sair fora que eu vou resolver essa fita pra você. Com essas palavras, ele disse. Nossa. E ele começou a estender a mão e falar, calma, pra todo mundo assim. Aí eu peguei na mão do meu amigo, vambora. A gente foi andando assim. Você e todos os seus amigos. Na hora que eu e mais dois. Tava eu, mais 2 e 3 meninas. Aí na hora que a gente tava virando a curva, o cara grita, esse que falou calma, ele gritou, nunca mais eu quero ver vocês aqui, hein? Aí de costa eu respondi, nunca mais você vai me ver aqui, irmão. E esse foi aquele dia que você falou, essa é a última vez que foi o dia que eu falei que nunca mais ia sair. Saí de lá, olha a cabeça, né? Acabei de receber um livramento de Deus. Saímos de lá, vamos comemorar. Passamos em lugares, compramos bebida, droga, fomos pra casa desse menino. Fiquei lá até 10 horas da manhã. Saí de lá, passei na casa de outro amigo meu que tinha umas drogas guardadas lá. Comecei a usar droga, cheguei em casa 1h da tarde. Quando eu cheguei em casa, o que acontece? Comecei a ter começo de overdose. Nariz sangrando, tremendo, tudo ficando escuro, teto descendo, e eu tremendo assim na cama, e sangue pela boca, sangue no nariz, eu não conseguia pegar o meu celular aqui do lado da minha cama, meu quarto todo fechado, um calor, meus pais em casa, e eu falei, vou morrer, meu pai vai ver eu morto dentro de casa por causa de droga. Aí eu lembrei de Deus de novo, eu comecei assim tremendo, limpando a mão assim toda hora, e o sangue não parava de correr do meu nariz, gosto de engolindo sangue pela garganta. E aquela sensação de desmaio tentando voltar, vendo o teto preto. Eu vi aqui o teto é branco, né? Você vê o ambiente. Eu vi o teto todo preto. E ele parece que ele descia em cima de mim, assim, eu acho que eu tava indo por um desmaio, né? Não sei. Alucinando. E aquela sensação horrível de desmaiar e já morrer mesmo. E eu tremendo, ficando gelado, assim, mas uma tremedeira terrível. E aquele sangue não parava, e eu falei, Deus, não deixa eu... Aí eu comecei. 1h30 da tarde, mais ou menos, por dar 1h30. Deus não... Olha, eu só falava isso, Deus não deixa eu morrer. E aí Deus falou, Deus não deixa eu morrer. Deus não deixa eu morrer. Deus não deixa eu morrer. Por volta das 5 horas da tarde, senti um toque aqui na minha testa. Um toque, literalmente, assim. Parece que alguém com a ponta do dedo fez assim, pum. Na hora, passou todos os efeitos. Tudo. Meu sangue estancou na hora, tanto é que eu suava o nariz e não sai mais nada. O gosto de sangue na garganta acabou, o gelado passou, a tremedeira passou, aquela visão escura passou, levantei respirando, falei, nossa, e aquela falta de ar vindo, coração a 200 por hora, tipo aquela sensação de morte, né? Falei, e agora? Falei, será que eu tô curado? Não é possível. Fui na geladeira, peguei 1 litro de iogurte, comecei a tomar assim, peguei uma banana, comecei a comer, na minha casa tem uma sacada, uma varanda bem grandona, dá de frente pro bairro, eu moro num lugar alto. E eu bebendo iogurte, comendo banana, parecia uma criança que nunca tinha comido na vida e tava 30 dias sem comer, bebendo e comendo, olhando pro céu assim, falei, nossa, que prazer, né? Olhei pro céu e falei, Deus, muito obrigado. A partir de hoje, vou mudar de vida. Aí comecei uma campanha aí, no dia seguinte, na segunda não teve culto, na quarta fui pra igreja, na sexta fui pra igreja. Paz e vida. No domingo fui pra igreja. Ufa, pensei que você ia falar no sábado. Aí, samba. na outra semana, na segunda semana, eu já tava numa campanha na igreja. Aí na sexta-feira teve uma despedida de uma equipe na empresa que eu trabalhava. Aí eu falei, eu saí de mais cedo do trabalho, falei, vou pra campanha no culto, porque a Paz e Vida tinha culto de manhã, tarde e noite, né? É isso mesmo. Falei, vou pro culto à tarde, que aí eu vou pra despedida do pessoal à noite, não preciso beber, não preciso fazer nada. Beleza. Olha a pregação do culto à tarde, Ananias e Safira.
Por que você mentiu pela presença do Espírito Santo? E tal, e o pastor pregando sobre mentira, sobre engano e tal, Ananias e Safira enganando e tal. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, presta o carro que eu tenho um plantão hoje à noite, preciso ir lá pra empresa. Tem certeza que você trabalhou hoje? Tem, empresta. Tá bom, vai lá. Porque na empresa que eu trabalhava tinha o meu horário das 8 às 2, e só que tinha os plantonistas, né? Às vezes eu fazia plantão também final de semana. E tinha o plantão das 6 à meia-noite que meu pai sabia o que fazer às vezes. Aí eu inventei que aquele dia tinha, por quê? Porque ia estar um monte de gente na empresa, as meninas e tal. Eu falei, vou lá, né? Tipo, não vou beber, não vou fazer nada de errado, mas eu vou estar lá de carro, vai que eu fico com alguém. E fui. Fomos pra um barzinho. Guaraná a noite toda, porção, todo mundo da empresa lá bebendo, curtindo, um monte de gente. Até levei um amigo meu na época. Cara, o barzinho ia fechar meia-noite. Quando foi 11h30 da noite, o garçom passa do meu lado com 1 litro de vodka. Eu bebendo uma suquita. E ele falou, quer uma dose? Eu falei, não, as meninas todo mundo bebendo. Parece que uma voz falou assim no meu ouvido, toma só uma dosezinha, já tá com a suquita aí, um hi-fi. Eu falei, moço, dá uma dosezinha aqui no meu copo. Tá só Fanta laranja. Não é que ele comprou uma dose, que eu dei um bico, eu já segurei no braço dele, não, deixa a garrafa aqui. Em meia hora, eu e meu amigo secamos uma garrafa de vodka. Aí já era. Saí de lá, indo pra casa, devolvi o carro pro meu avô, meia-noite, encontrei meus primos, bebendo num barzinho. De lá fui parar no Paraisópolis. Caramba, mano. Cheguei no Paraisópolis, um samba comendo, e aquela coisa, né? Tá mentindo, tá enganando todo mundo e não é pra você estar aqui. Aquela palavra da sexta-feira à tarde na minha cabeça. Não é pra você estar aqui. Não é pra você estar aqui. Fui pegar uma cerveja num bar, um samba lá no meio do Paraisópolis. Peguei uma cerveja no bar. Quando eu cheguei embaixo, samba, em cima, black. Quando eu subi lá em cima, na parte de cima, eu tava com 2 garrafas de cerveja na mão. Parece que meu espírito foi até a outra ponta da balada. Eu me via de lá pra cá, segurando as garrafas. E subiram uns caras armados. E começou um tiroteio. E eu tomava 3 tiros e caía com as garrafas no chão. Tanto é que eu via até as garrafas quebrando assim e eu caindo. Aí eu dei um estalo assim. Eu não tinha bebido. Nesse dia eu não tinha bebido muito. Nem tinha usado droga ainda. Pra falar que é efeito. É porque a cocaína nem deixa não dá tanta alucinação assim e tal. Aí eu dei um despertar assim com aquelas garrafas na mão. Falei, meu, eu tô sentindo uma coisa ruim. Não é pra mim estar aqui mesmo. Desci. Fui lá pra frente. Fiquei até mais longe dos meus amigos. Chamei um só, que eu tinha levado lá pra despedido comigo. Falei, cara, você acredita em premonição? Ele falou, como assim, mano? Eu falei, mano, vai acontecer alguma coisa naquele bar. Espera. Ele pegou e falou, como assim, mano? Eu falei, mano, eu tava lá dentro e senti um negócio mó ruim, mano. Acho que vai ter tiroteio aqui, é melhor que sair fora. Aí ele falou, você é doido? Na hora encosta um Opala, acho que era um Opala, um Commodore, preto, 4 portas. Bem aquele carro de Racionais, desce 4 caras do carro, com a mesma fisionomia que eu vi quando eu tava na parte de cima do carro, encapuzado. Os 4 entram e já sobe direto. Eu vi os caras entrando no barzinho, já pegando a escada e subindo. Aí um alvoroço, e os 4 descem, pega o carro e vai embora. Não teve tiroteio, mas se eu tivesse lá em cima, ia ter o tiroteio. Porque o plano do diabo era me matar. Era te matar, cara. Era me ceifar aquele dia. Mas aí você te falou assim, mano, preciso tomar vergonha na cara. Peguei, naquele mesmo momento que eu vi os caras, eu falei, o que eu falei pra você? Ele falou, você tá doido, mano? Eu falei, mano, vamos embora todo mundo, vamos. Chamei meus primos, que eu tava de carona com meu primo, vamos embora. Aí na hora de ir embora, encontrei outro amigo meu, indo pra outras festas e tal. Falei, não vou mais sair, vou embora. Meu primo bêbado, recém-habilitado, pegou a ponte Morumbi, meu, louco. Quase joga o carro pro outro lado da ponte, senão é outro meu primo pra tirar o volante. E eu trabalhava bem ali do lado do Shopping Morumbi. Na hora que eles me deixaram ali, eu entrando no estacionamento, outro amigo meu me ligou, já tava numa festa. O mesmo amigo que tava comigo 2 semanas atrás lá no Capão Redondo, estava na festa desse namorado da menina lá. Com um monte de mulher, um monte de bebida. Meu, eu tô aqui, tal, vem, onde você estiver eu te busco. Falei, escreve o que eu tô te dizendo. Vou desligar meu telefone, vou trocar de número, nunca mais vocês vão me ver saindo pra lugar nenhum. Desliguei, pá, entrei pra empresa, comecei a chorar. Falei, mais uma vez Deus me dando livramento de morte eu no mundo. Falei, nunca mais eu vou sair. A partir daquele dia eu tinha um monte de chip, né, porque eu era envolvido com um monte de coisa. Quebrei tudo, troquei, acho que eu não cheguei a trocar de número, mas os números que eu usava nas noites, nas baladas,
Troquei tudo. Isso foi numa sexta para sábado. Domingo, dia das mães, fui pra igreja com a minha mãe. Nessa semana... A sua vida tá igual... Desculpa, a sua vida tá igual os juízes, tá ligado? E o povo pecou novamente. E o povo leva. Não, mas olha o livramento lá do início, lá da sombra, que você fala, não, vou parar, Senhor, me dá uma chance. Eu fiz um propósito com Deus, mano. Falei, Deus, me dá uma chance, eu nunca mais volto. Mas Satanás, ele é tão sujo que ele pensa assim, né? Poxa, esse daí eu vou perder. Então, na verdade, eu não vou perder, eu vou ganhar, eu vou matar. Aí o Senhor vai lá dar o livramento. Aí outro rolê, ser de novo lá no caminho torto. Aí Satanás, se eu não matar, eu vou perder esse cara. E aí o Senhor vai te dar mais um livramento. Mais lá outro. Na cama lá da overdose. Aí no vai mesmo dia. Mano, vai subir uns caras armados aí. Isso aí. Tipo, uma chance, duas. Isso eu tô falando do meu último mês. Se eu te contar 7 anos que eu fiquei afastado, meu amigo. Eu já cheguei a escolher ficar com uma menina. Nossa, aquela menina é linda, mó gata, mais top lá do bairro. Vou dar ideia. Fiquei com ela. Só nos beijos e tal, eu falei, nossa, agora tem que ir pros grandes finales. Sempre dando errado. E uma coisa ruim dentro de mim. Não fica. Não, organizei tal, um cenário. Meus pais tinham viajado a fazer umas festas escondidas em casa. Levei pra casa tudo, deu errado. Falei, não é possível, mano, não vai dar certo eu ficar com essa menina. Cara, falei, deixa pra lá. Na mesma semana a menina tava doente. Nossa. Doenças graves, assim. E a menina era linda, não chegou a ser AIDS, mas era bem grave. E eu falei, caraca, velho, olha só. E depois ela mesmo foi trocar ideia comigo, falando, tal, sei o que lá, tô me tratando e tal, não ia poder ficar. Eu falei, não, a gente já não tá ficando mesmo. Aí eu fui ver, eu falei, cara, olha o cuidado de Deus, né? E eu tinha essa percepção, eu falei, meu Deus, me dá vários livramentos. Na época que eu dava nas baladas, cara, tinha muito policial nas baladas que eu andava. Tanto é que eu conhecia, na época do Reggae Night. Tinha uma época que tinha 3 sócios lá, 2 era nosso cliente. E o segurança desses caras era civil. E os caras às vezes, tipo assim, ou passava batido, ou a gente era muito bom no que a gente fazia. Cara, tinha acesso VIP em um monte de lugar. Vários lugares assim que, tipo assim, não dava pra fazer nada errado nisso que a gente conseguia fazer. Mas também quando eu recebi o alerta, eu ia embora correndo. Tipo, Deus toda hora tentando me trazer de volta, tentando me alertar. E eu sempre insistindo no erro. Sempre lutando contra aquilo que fala pra você parar. Tipo assim, você já bateu uma refeição top, já tá satisfeito e parece que você tá querendo, vou comer porque eu não vou desperdiçar. Nossa, cara, a gente... Que loucura. A gente luta muito contra às vezes, não vou dizer o nosso instinto, mas Deus ele tem as maneiras de falar com a gente. Ele usa tudo. Hoje eu tenho uma filosofia de fé. Ou eu vejo Deus em tudo, ou não vejo Deus em nada. Porque Deus usa a natureza para falar com você, usa situações, ele usa pessoas, ele usa os animais, ele usa o cenário, ele te atrasa em algum lugar, ou ele te adianta em algum lugar. Deus, na hora que ele quiser intervir no nosso mundo físico, ele intervém e ele faz o que ele quer. Ele tem o governo sobre tudo, o mar tem seu limite. Você vê a natureza, já tem seu sistema funcionando. As estrelas não caem do céu aqui na nossa cabeça, cai na lua, mas não cai aqui, né? Deus tem o governo sobre tudo. E você acha que ele não pode olhar para um filho, para um servo, que o filho dele já morreu na cruz, ele já tem um plano de salvação para todo mundo, e olhar pro pastor aqui e falar, eu preciso mudar algo na vida dele, eu preciso dar um livramento para ele. Uma vez eu estava conversando com meu primo, evangelista Emerson, ele falou, sabe como que eu vejo Deus? Em cima de um prédio. Já ficou no topo de um prédio, tipo, na cobertura e tal, e você olha lá pra baixo, vê o trânsito, vê os carros, vê as pessoas. Aí, lá de cima, Deus vê o ladrão vindo na direção dele, só que Deus fala, vou fechar aquele cara, vai bater o carro dele, vai cair da moto pra não chegar no meu servo lá. Tipo, sabe? Sim. Mano, foi muito categórico esse dia que eu tava conversando com meu primo, foi da hora. E eu vejo Deus muito assim, tipo assim, as coisas naturais já tem o seu controle, o vento, as estações, tudo já tá acontecendo. Só que na nossa vida, muitas das vezes não. A gente está se perdendo do caminho toda hora.
E Deus tem que vir intervindo, né? Deus tem que criar situações, manda anjo, manda pessoas, manda servo. O Espírito Santo vai trabalhando ali na vida das pessoas para poder nos aproximar novamente, nos trazer de volta para o caminho. Ele quer se revelar, ele quer nos usar, ele quer desenvolver você com um propósito. Ele tem um plano para sua vida, só que você está tão longe, tão longe, tão longe. E Deus fala, cara, não vai voltar não? E vai usando pessoa, vai usando situação. E eu sentia isso muito forte na minha adolescência inteira. Tanto é que eu vou, aí desliguei meu telefone aquele dia, domingo fui pra igreja, passou uma semana, era dia das mães, e eu lá, no primeiro banco da igreja. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu sempre gostei de estar na frente. Cara, quer se esquentar, esteja perto da fogueira. Legal. Só bebe água limpa quem chega primeiro, quem tá ali na fonte. Então eu sempre tive isso comigo. Na escola era muito bagunceiro, eu sentava no fundo. Quando eu queria estudar, o que a gente faz? Senta perto do professor. Exatamente. Cheguei na igreja, primeiro banquinho, aquela palavra, nossa, o melhor lugar do mundo para mim viver era na igreja. Nossa, que coisa maravilhosa, que sensação, que prazer se sentir amado por Deus, se sentir pertencente, né? Da hora. E aí no segundo domingo que eu tava na igreja, pastor pregando, lá na Paz e Vida. Antes, eu já sabia o cronograma do culto, né? Então a gente sabe quando ele já tá finalizando a palavra, vai começar o louvor e vai fazer o apelo. Antes dele fazer o apelo, filho, já tava assim, ó. Mas eu chorava horrores, uma cachoeira de lágrima. E eu sentindo algo vindo do altar, assim, sabe? Mano, uma presença vindo tão forte que batia em mim, assim, e... Nossa, eu só chorava com aquela graça. Chorando, eu com as duas mãos levantadas, o obreiro perto de mim, colocando a mão no meu peito, Jesus te amo, e eu... Nem aí pro obreiro, assim, ó, só ligado no trono. Na hora que o pastor falou, vem aqui na frente, na hora que eu me levantei, que eu fiz esse movimento, que eu inclinei minha cabeça e levantei pro altar, eu vi uma luz vindo do altar tão grande. Nossa. Algo brilhando atrás do pastor, assim, ó, brilhando. E parece que eu não enxergava mais nada, eu só enxergava a luz, então só fui andando em direção a ela. Quando eu cheguei perto dela, eu caí de joelho, na beira do altar, assim. Nossa. Aí minha tia, mãe do Sidney, veio correndo de um lado, meu avô se levantou chorando do outro, e os dois me abraçaram, assim, na frente do altar. E eu lá, assim, ó, chorando, olhando pra cima, assim, ó, vendo aquela luz brilhando. Nossa, muito entregue. Aí, a partir daquele dia, foi só buscar. Foi busca. Eu buscava a Deus todo santo dia, quando eu voltei pra Jesus. Por quê? O reino dos céus é entrega. Meu pastor Marcelo, que é onde eu congrego hoje, ele costuma dizer em todas as pregações dele, culto é entrega. O que você vai entregar para Deus hoje? E aí, dessa frase dele, eu tirei servir a Deus é entrega. O reino de Deus é entrega. Se você quer receber mais do reino, você tem que se entregar mais para o reino. Você quer aprender mais de Deus, você tem que se entregar mais para Deus. Então eu comecei a viver isso quando eu voltei para Jesus em 2008. Desde esse dia, comecei a buscar Deus todo santo dia, porque se eu era muito usado no mundo para articular festas, ficar com meninas, levar droga, bebida, e eu era muito centro de um monte de coisa, tinha muita amizade, então a gente organizava um monte de coisa, e tudo para destruição. Vamos se divertir? De certa forma, todo ser humano quer ser um momento de entretenimento, mas era muito envolvido com coisas muito pesadas, então era mais destruição. Aí eu falei, agora que eu estou servindo a Deus, se eu não fizer o dobro do que eu fazia lá, eu não vou vencer quem eu era. Verdade. Intensidade. Então eu comecei todo santo dia, orava 3 vezes ao dia, jejum, Bíblia e igreja. Todo dia eu estava numa igreja. Quando eu conheci o monte, comecei a ir para o monte, buscar. Tava em todos os cultos, não perdia nada, só buscando a Deus. No meu processo, tipo assim, de conversão, de Deus começar a mostrar para mim que Ele tinha um ministério na minha vida, que Ele tinha um projeto, um propósito na minha vida, foi muito rápido. Olha o que aconteceu. Antes de acontecer a situação do Capão Redondo, umas semanas antes, cheguei no meu trabalho loucaço, bêbado e drogado. Tinha virado a noite bebendo, usando droga, virei o dia inteiro, fui trabalhar. Eu não conseguia pôr a senha no meu computador. Tão doido que eu tava. Era o meu plantão das 6 à meia-noite nesse dia. Tinha morrido uma tia minha, tinha tipo um pouco distante, mas meu pai e minha mãe tinham ido lá. E eu lá no trabalho, com fome, sem dinheiro, doido, um calor terrível. Lá no meu trabalho tinha uma janela que é tipo 2x2, assim que o vidro dobra, ele abre, tava aberta. Sentei lá pra trabalhar e daqui a pouco
senti uma presença vindo no corredor da empresa, assim, tudo escuro, né? A gente apagava e tinha a luz só do meu setor ligado. A gente prestava suporte para umas empresas de fora, e eu lá, esperando tocar algum chamado e tal, e assistindo um filme, e senti como alguém tivesse vindo, sabe? Tinha até uns barulhinhos de meio que pé no chão, assim, eu falei, tem alguém aqui? Não é possível, mano. Aí beleza, parado olhando pra tela do computador, cara, inacreditável. Senti uma presença sentando na cadeira que tava do meu lado, assim, ó. Aí eu sentindo um negócio ruim, olhando pra cadeira, assim, um negócio ruim, vindo assim pra mim, eu falei, que tristeza, que angústia, que desespero. E eu olhando assim pro lado, falei, o que tá acontecendo aqui, né? Falei, será que eu tô doido, mano? Não é possível. Nossa, uma vontade de chorar, de morrer. Começou a ver os pensamentos. O que você tá fazendo na sua vida? Sua tia morreu, você não tava lá. Enganando sua noiva, mentindo pros seus pais. Com fome. Nossa, na hora que ele falou com fome, o meu estômago até fez barulho na hora. Com fome. Você não tem dinheiro pra comprar um lanche. Falei, que vida desgraçada. Meu, esses pensamentos batendo aqui, ó. Pá, batendo aquela voz, aquela coisa falando comigo. E ele, tá vendo? Se mata. Nossa, se mata. A janela tá ali, né? Se você pôr um fim na sua vida, todo esse sofrimento vai acabar. Olha como você tá. E eu, nossa, tô triste mesmo, né? Não presto mesmo pra nada, só faço mal na vida dos outros, só engano as pessoas, só minto. Falei, cara, que péssimo ser humano eu sou. Nossa, eu olhei pra janela assim, eu falei... Eu olhei pra janela, eu lembro até, eu olhei pra janela, eu olhei pro céu, eu falei, o senhor sabe que é por uma boa causa. Fiz assim ainda. E levantei em direção à janela. Dei 3 passos, meu telefone toca. Quem me liga? Minha amiga que tava lá no Nordeste que eu tinha ganhado pra Jesus. Não sei o que você tá fazendo, Bruno. Mas espera para agora que você tá fazendo, que eu tenho algo de Deus pra falar pra você. Nossa, mano. E eu ainda tentei dar o segundo passo, ela falou, eu tava orando por você aqui, mas e ela começou a chorar. Que angústia que eu tô sentindo vindo da sua vida. E começou. Eu não consegui mais andar. Eu fiquei parado com o telefone assim, ó. E eu com a perna, eu lembro até hoje, meu pé direito tava pra frente e eu tentei ir pra ainda. Não ia. Tava parado, bloqueado, não conseguia mais ir pra frente. Eu senti até um impulso vindo de trás de mim, assim, pra ir pra frente. Parece que Deus colocou a mão, assim, ó, sei lá, tinha um anjo, presença. Eu não conseguia mais andar. Fiquei travado, assim, e ela no telefone. Deus tem algo na sua vida. O diabo tá tentando te matar. Eu tô sentindo você angustiado, triste, desespero de morte. Não sei o que você anda fazendo, para o que você tá... Meu, ela ficou comigo... Das 8h30 da noite no telefone até 00:30, que foi a hora que eu cheguei dentro do meu quarto. E quando eu cheguei em casa, pergunta se eu tava com algum sintoma de droga, de bebida, de tristeza, de alguma coisa. A cura é completa. Nada. Aí a partir daquele dia, eu falei, eu tenho uma ligação espiritual com essa menina. Não é normal isso não. Tipo, aí comecei a pensar, né? Tem que parar de sair mesmo. Aí... Aconteceu essa situação do Capão, aconteceu essa do... Entre essa do Capão e essa da Paraisópolis, foi uma semana. Aí eu fui pro domingo, eu fui mais uma semana pra igreja, na segunda que eu voltei pra Jesus. Só que nessa uma semana antes de eu voltar pra Jesus, ela descobriu que ela tava com tumor no estômago. Ela começou a passar mal, vomitar sangue, ela recebeu um diagnóstico de vários carocinhos, por dentro e por fora do estômago. Tudo que ela comia, ela vomitava. Aí eu peguei e falei, cara... E direto ela me ligava e eu tava no rolê. Toda vez que eu não atendia, acontecia alguma coisa com ela. Era assaltada, batia o carro, passava mal. Só que ela passava mal direto. E eu achava que era tipo, sei lá, coisa da vida. Depois que ela foi fazendo exames, foi descobrindo a doença. Só que todas as vezes que eu não atendia, ela passava mal. Eu comecei a achar isso estranho. Um dia eu vou atender, né? Tipo, agora que eu tô no caminho certo, antes de eu voltar pra Jesus, naquela semana. Deu uma sexta-feira. Acho que foi a sexta-feira que antecedeu a minha volta. E isso mesmo. Que eu voltei pra Jesus no domingo. Eu falei, vou falar com ela hoje. Aí ela falou, me liga à noite, vamos conversar. Aí ela me ligou às 11 horas da noite. Conversando sobre as coisas de Deus, né? Que ela já tava na igreja. Aí contei pra ela, tal, que tinha ido pra igreja. Nossa, que feliz, tal, não sei o que lá.
Sentado no meu quarto, uma voz falou pra mim: através da sua vida, eu posso curar a vida dela. Nossa. Eu sentado assim na cama com ela no telefone. Nossa, na hora eu tremi todo. Aí eu senti um calor assim. Eu falei: eu conheço essa voz. Eu olhei pro céu assim no meu quarto. Eu sei que é o Senhor. Fui lá no quarto da minha mãe. Minha mãe já tinha separado a minha Bíblia para dar pra um primo meu que tinha voltado pra Jesus. Que eu tava doido no mundo, né? 7 anos afastado. Cheguei no quarto dela 00:30. Mãe. Que foi, menino? Meu pai falando, meu avô. Batendo no quarto essa hora, o que aconteceu? Tá passando mal? Não. Minha Bíblia? Sabe onde tá minha Bíblia? Bíblia? Minha Bíblia, pai, minha Bíblia. Menino, senhora acendeu a luz assim sem saber o que tá acontecendo. Tipo, filho louco da vida, querendo Bíblia, do nada, assim. Falei: pai, eu preciso da minha Bíblia. Tá aqui, já separei ela pra dar pro seu primo Alex. Vai dar pra ninguém, eu vou usar ela. Meu mãe ficou olhando assim pra mim, eu, tchau. Eu peguei a Bíblia pro meu quarto. Cheguei lá, minha Bíblia tinha um monte de marcação, né? De caneta marca-texto, um monte de versículo azul, verde, tudo marcado, amarelinho. Peguei minha Bíblia, sentei no quarto, abri, fiquei lendo o livro de Salmos, lendo, não entendia nada. Fechei a Bíblia com ela, conversando aqui, ó. Falei: Espírito Santo, eu sei que o Senhor existe, sei que o Senhor está falando comigo, só que eu não lembro porque eu marquei esses versículos. Me dá sabedoria, me mostra o porquê que eu marquei esses versículos de novo. Me mostra o contexto, o que o Senhor me ensinou. Abri a Bíblia. Comecei a ler para ela. Salmos 24, Salmos 3, Isaías 41, Isaías 9. Comecei a ler. E li e explicava. Na hora, sabedoria voltou de volta. Na hora, entendia tudo, lembrava do dia que eu marquei, o culto que eu marquei, a palavra que eu marquei, comecei a lembrar de tudo, comecei a pregar para ela. Aí eu falei: agora vem a próxima etapa, né? Fui para a igreja domingo, voltei para Jesus, e aquela vontade: ora por ela. Eu: não, passou segunda, não, passou terça, não. Vergonha da trela, acabei de voltar para a igreja. Eu ia para a igreja com sacolinha de lojinha de roupa e a Bíblia dentro, porque eu tinha vergonha. Então deixei vários, ia arrumadinho e tal, camisa polo e tudo, sacolinha de shopping e a Bíblia dentro e indo pra igreja. Todo mundo na minha rua sabia, era muito baladeiro, era muito festeiro. Então, nossa, no começo assim, tinha um pouco de vergonha. Mas aí, teve um dia que eu, no telefone, tipo, me impulsionou. Falei: senti de fazer algo por você, mas não leva a mal não se eu fizer errado, tá? Ela: o quê? Posso orar por você? Pode. Comecei a orar. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 3 meses. Tem um propósito, estava 3 meses já orando. Um dia ela direto, passando mal, não comia nada, perdendo peso. Um dia eu lembro até hoje, conversando com ela de manhã, estava num jejum na empresa, eu fazia jejum todo santo dia. Ano 2008, quase não dormi. Era a noite toda orando, ouvindo louvor e lendo a Bíblia, orando, buscando, e já virava, eu só me alimentava tipo 1 ou 2 vezes por dia. Tipo, já entregava o jejum tipo meio-dia, às vezes à tarde fazia um lanche, às vezes à noite, quando eu ia pra uma vigília pra um monte, que eu jantava. Mas praticamente eu quase não comia. Às vezes quando eu saía do culto, comia uma pizza e tal, mas durante um bom período assim foi muita entrega, muita oração, muito jejum. E eu orando lá na empresa, trabalhando, fonezinho, conversando com ela. Ela falou: tá passando um rapaz aqui vendendo, deixa eu lembrar o que ele tava vendendo. Maçã do amor. Tá passando um rapaz aqui vendendo maçã do amor, eu vou comprar. Já tem um mercadinho, eu vou comprar um Danone também. Eu falei: você tá com tumor, você é louco, esse negócio de maçã do amor é cheio de química, cheio de sei o que lá. Você vai passar mal, você come um arroz, você toma um suco natural, você vomita. Tô sentindo. Nossa, mano, falei um monte. Eu falei: não é pra você fazer isso e tal. Eu falei: mãe, vai lá e compra, vai. Já vai comprar mesmo, não adianta falar. Nossa, eu lembro até hoje, ela deu a primeira mordida e começou a chorar. Ela mordeu, deu a primeira mordida, ela: nossa, eu tô sentindo um sabor aqui. Tá descendo, não tá queimando. Ela direto, ela me ligava de noite às vezes, falava que, olha só, hein. Ela me ligava falando que vinha uma queimação do estômago. E uma vez ela sonhando, falando, eu lembro até hoje, ela tava conversando com ela no telefone, ela dormiu. Aí daqui a pouco ela começou a falar dormindo assim.
Aí ela, ai. E eu aqui, né, tipo, ficava a noite toda ouvindo ela, né, resmungando, ela falava de noite, parece que ela tava sonhando e ficava falando. E aí eu ficava até, tipo, falando com ela também, parecia que tava conversando. Aí teve um dia que ela dormiu, ela ficava falando e tal, e eu quietinho assim, né, só esperando o sono chegar, tinha acabado de chegar do monte, aí daqui a pouco ela, ai, ela começou a passar mal, né, o tumor queimava muito, ela tomava morfina e a dor não passava, a queimação não passava. Ela falou, nossa, tá queimando parecendo um inferno. Eu falei, opa, essa dor não é natural. Olha o estrago que veio na minha mente. Essa enfermidade não é física. Essa enfermidade é espiritual. Aí eu mudei minha oração. Comecei a repreender o mal na vida dela. Não orava só para Deus curar. Eu falei, Deus cura. Mas se tiver um mal, se essa enfermidade for espiritual, quebra essa maldição agora. Aí comecei a orar sobre quebra de maldição. Mudei minha oração no meio do percurso, assim, através desse dia que ela falou só essa frase no meio da noite, assim, gritando de dor. Aí nesse dia que ela comprou a maçã do amor, ela falou, nossa, tá descendo, tô sentindo um sabor, tomou o iogurte inteiro, normal. Aí durante o dia inteiro conversando, ela falou, você acredita em milagre? Eu falei, acredito, eu sou. Ela falou, então a partir de hoje pode ter esse milagre, Deus me curou. Glória a Deus, cara. E curou de verdade. E onde está essa mina hoje? Eu acredito que ela já faleceu. Eu perdi o contato com ela depois de muito tempo. Ela teve o irmão dela. A gente estava tentando ganhar o irmão dela para Jesus. O irmão dela era irmão gêmeos com ela. Chamava até Bruno também. E aí ele acabou sendo preso dentro da cadeia. Os caras queriam que ele traficasse dentro da cadeia. Ele não quis traficar. Meteram um monte de facada nele. Ele foi para o hospital. Ficamos num processo de oração por ele. E ele aceitou Jesus antes de morrer e ele faleceu. No dia da morte dele, ela teve um AVC. Ela foi parar no hospital e aí veio tendo um monte de complicação. Teve anemia e tudo mais. Aí depois eu perdi o contato. Uma enfermeira, aí eu consegui ficar em contato com uma enfermeira do hospital e essa enfermeira falou pra mim que ela já tava, tipo assim, entre a vida e a morte já. Aí depois nunca mais. Aí, só que antes de eu perder todo o contato com ela, ela falou... Uma vez pra mim, a gente teve muitas experiências com Deus, só que um dia ela pegou e falou pra mim, ela falou, eu tô sentindo que Deus nunca vai deixar você me conhecer. E você nunca conheceu essa mina pessoalmente? Não, só a amiga dela que me apresentou ela me deu meu telefone pra ela, a gente trocava foto, se conversava, videochamada, voz, mas pessoalmente não. Tanto é que a primeira intenção que eu queria era ficar com ela, ela era linda. Então, nossa, vou pegar uma loirona, tal, sei o que lá. Aí ela foi trabalhar no Nordeste, aí ela se converteu, aí do Nordeste ela foi trabalhar no Sul. Depois disso daí, a gente foi mantendo muito tempo em contato, depois até que aconteceu tudo isso e nunca mais. Nunca mais se viu. Não, mas através da vida dela a gente cresceu muito na graça, assim. Tive muita experiência com Deus, muitas. E aí você estava na Paz e Vida e em que momento você foi para sua igreja? Aí da Paz e Vida, como eu tinha muita vontade de conhecer um monte, porque tipo assim, igual eu falei, o começo da minha trajetória, como eu sabia que eu era muito usado no mundo, eu queria ser muito usado por Deus. E eu queria muito mais entrega, queria buscar muito mais a Deus. Então eu falei, Deus, eu preciso de mais. Aí eu queria ir para monte, queria buscar mais. Aí meu primo foi e falou, cara, a igreja que eu congrego, meu pastor vai pro monte. Vai. Vê se ele me leva, quero conhecer. Aí beleza, ele conversou com o pastor, na época o nome do pastor é o pastor Reginaldo, uma bênção ele, aprendi muito nesse ministério, na igreja pentecostal Jeová Jireh, e eles começaram a me levar para o monte, e no primeiro dia que eu pus o pé no monte, Deus me explicou o que aconteceu comigo no meu livramento do Capão Redondo. Nossa, tive uma revelação tremenda através de um presbítero que era lá da igreja, o presbítero Wellington, que congregava lá com a gente. Deus olhou para falar comigo. Aí eu senti que eu tinha uma chamada nesse dia. Eu falei, Deus não me chamou para ser só um servo, para vir só cultuar. Eu senti que a partir daquele dia eu era um homem de guerra. Tipo assim, Deus estava me alistando para um exército. Eu creio. Nossa, que legal. E eu ficava andando lá no monte orando, mas eu me sentia um soldado. Nossa, parecia que eu tinha passado pro exército, tinha recebido uma farda, a partir de hoje você vai servir. Eu tava com esse sentimento, assim, nossa, eu vou servir minha nação. Tava com esse espírito de guerreiro assim dentro de mim.
E eu orando com todo fervor, e a partir daquele dia foi sem parar. Eu e meu primo Emerson, um monte, quase todo santo dia, e conhecendo, sabe, tendo mais intimidade com Deus, tendo experiências espirituais assim com Deus, cara, coisas extraordinárias, assim, e aí foi. Aí nesse ministério eu fui crescendo, né, fui cooperador, obreiro. E qual que é a igreja que você... Não, aí nessa igreja foi onde Deus revelou para esse pastor que eu tinha uma chamada na palavra, e foi quando eu comecei a estudar ali mais a Bíblia. Antes do meu avô partir, ele viu minha primeira pregação, foi em novembro de 2018, e aí ele faleceu em fevereiro de 2019, e é novembro de 2008, né, minha primeira pregação, em fevereiro de 2009 ele partiu. Aí lá fui líder de jovem, comecei a fazer muitos trabalhos com jovens, peguei muita bagagem assim também. Aí de lá comecei a abrir cultos, dirigir cultos, fazer vigílias. Tanto é que a gente começou, o próprio pastor, aí eu conheci, teve um pastor lá da igreja que pegou na minha mão e falou, você vai andar comigo. Rapaz. O Jorge quebrando aqui a nossa mesa aqui, ó. Ops. Segura aí, Usain Bolt. Você viu correndo? E aí comecei a caminhar com o pastor Rogério, um grande amigo meu, foi um professor para mim também. E aí o pastor da igreja deixou a vigília na nossa mão, a gente fazia muitas campanhas, nossa, muitos milagres, pessoas sendo batizadas. E pessoas vindo, aceitando a Jesus, a gente ensinava essas pessoas, participava do batismo delas. Nossa, teve muitos hoje pessoas que são até meus amigos, outros que eu não tenho mais contato, que a gente pegou do zero, participava dos nossos cultos, das vigílias. Hoje tem pessoas que são até pregadoras, pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo nas vigílias que a gente fazia. E, nossa, muitas experiências maravilhosas. Aí eu saí de lá em 2010, eu fui congregar em outra igreja, onde comecei a fazer um outro trabalho com jovem, cultos à tarde, mas outros trabalhos com mais avivamento, né, para a vida dos jovens. Eu sempre tive nessa veia evangelística, trabalhar com jovem. E aí em 2010, né, olha só que interessante, quando eu saí desse ministério do Parque Santo Antônio, eu fui congregar mais perto da minha casa. Um vizinho meu estava com problema com drogas, e eu conheci um pastor na época, né, que tinha acabado de abrir uma casa de recuperação. Aí, olha, lembra do propósito que eu fiz antes que eu tava com a arma apontada? Se o Senhor me tirar dessa vida, eu prometo ajudar todo mundo que tá nessa vida. 2 anos depois, em 2010, minha vizinha falou, ajuda meu filho, tá não sei o que lá, tá com droga, no crack. Eu falei, eu conheço um pastor que tem uma clínica, vamos levar ele lá? Quando eu cheguei na clínica, eu encontrei um vizinho nosso que tinha sumido e ninguém sabia onde o cara tava. Tava na internet se recuperando. Nossa, Bruno, você tá na igreja? Eu falei, tô. Que bênção, não sei o que lá. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Nossa, tava numa bebida e tal, vim aqui. Nossa, lugar maravilhoso, aceitei Jesus, vou me batizar, vou casar no papel e tal. Eu falei, todo mundo procurando saber onde você tava e você tava aqui, escondido nesse retiro, né? Tipo, eu tava aqui na caverna de Adulão, escondido por Deus. Aí foi quando Deus começou a me colocar no propósito a qual eu tinha feito com ele. Cuidar, trabalhar com pessoas que têm dependências químicas do álcool. Aí comecei a trabalhar nessa clínica. Aí como a família desse rapaz era muito idoso, não podia ir todas as vezes, então eu ia. Aí o pastor falava, o pastor já me conhecia, né? Das igrejas, tal, das vigílias, dos cultos que a gente sempre estava visitando a igreja do outro. Ele falou, cara, não quer ser obreiro aqui? Pelo menos nos cultos dos visitantes? Vem aqui, me ajuda, dá uma palavra, abre o culto. Quero, prazer. E comecei. Daqui a pouco me ensinou, você quer ser o conselheiro dos meninos? Quero. Que bom. Em 2010 eu fui ungido evangelista, né? Dia 30, último dia de janeiro, dia 31. 2010, fui ungido evangelista. Aí, tome Bíblia, conversava, sentava com as famílias, aconselhava as famílias, aconselhava os caras que chegavam lá, os caras tudo doidos, cada história maluca. Tem muito testemunho da clínica. E aí depois ele falou, tô precisando de alguém para me ajudar com um pouco mais nas coisas de fora. Você não quer ser o diretor externo aqui do nosso centro de recuperação? Tanto é que eu ganhei a carteirinha de diretor externo no dia do meu aniversário, que eu fiz um culto lá e a gente gravou um DVD lá na clínica. Tinha mais de 200 pessoas lá, deu 7 almas para Jesus. No meio desse culto ele me entregou a carteirinha de diretor externo da clínica. Então eu cuidava muito das famílias de fora também, muitas. Buscava muitas doações, né? Sempre atrás de mantenedores para a obra. Visitava as famílias, levando cesta básica, visitando os lares. Então a gente não cuidava só do interno,
só do aluno, vamos dizer assim. A gente também queria cuidar da família dele, porque ele vai sair recuperado, só que a família, por muitas das vezes a família ainda tem ele com a visão de que ele era antes. Principalmente as famílias que não visitam, o cara que já deu muito trabalho, que vendia as coisas dentro de casa. Muitos moradores que já estavam morando na rua. O primeiro morador de rua que Deus me usou para resgatar, hoje ele é diácono. Ele me chama até de pai. O nome dele é Carlos. O primeiro morador de rua que a gente trouxe da Praça da Sé, hoje ele é apóstolo. O Jairo. Toca muito, prega demais. Então, a gente, depois da clínica, fui congregar em outro ministério, que a gente começou a fazer uns cultos chamando... A gente chamava tipo um dia com Deus, café da manhã com Deus. Depois a gente mudou para culto dos aniversariantes. Porque a gente fazia o último domingo do mês, um culto, tipo uma cruzada na clínica, chamava um monte de igreja, cantores, umas pregações boas assim. E depois servia um café da manhã com fruta, com bolo, com tudo mais. E esse ministério me ajudava muito. Só que tinha muitos alunos que saíam de lá, tipo morador de rua, não tinha para onde ir. Pessoas de outro estado. Aí a gente alugou uma casa e montamos um centro de apoio. E a gente cuidava do cara que saía da clínica num centro de apoio para ir se reabitando na sociedade, arrumar um emprego e seguir a vida. Cara, muitas vidas. E uma história maluca. O cara veio bater na porta de uma missionária que congregava com a gente, pedindo pão. Ela deixou ele entrar dentro de casa, junto com o marido dela. Deram banho no cara, deram comida. Nem levaram para a clínica, levaram direto para o centro de apoio. Ficamos cuidando dele lá. A mãe dele, a pastora da nossa igreja, morava na rua de trás da tia desse cara. E a mãe dele no Nordeste nem sabia onde esse cara tava. Sabia que tinha vindo para São Paulo, louco, maluco, doido. Nossa, mano, que doideira. O telefone vai tocando, chama a tia do cara, que ligou pra mãe. Daqui a pouco a gente fez uma surpresa pra ele, trouxe uma mãe lá de Natal. A mãe dele veio de Natal pra cá. Aí levamos lá. Nossa, que encontro que foi marcante. E um cara que veio do Nordeste pra matar a mãe aqui em São Paulo. Veio do aeroporto. Encontramos na Praça da Sé. A gente ia todo sábado, a gente fez um trabalho muito grande também nas ruas na Praça da Sé. A gente chamava de Missão Amar. Hoje o grupo se desfez, mas ainda tem algumas pessoas que saíram desse grupo e montaram outros grupos e graças a Deus está fluindo bastante. Que é um trabalho que eu quero voltar a fazer nas ruas. Estava na Praça da Sé todo último sábado, durante anos a gente fez esse trabalho, uns 5 anos, 6 anos ou mais. Só que quando eu comecei, tipo, eu vivi uns 5, 6 anos, a igreja já fazia esse trabalho. Todo último sábado, o pessoal da Praça da Sé trabalhava com assistência social, os moradores de rua já conheciam a gente até pelo nome, já sabia o dia, a hora que a gente chegava. Um dia a gente atendeu um rapaz lá, ora aí por mim, pegou marmita e tal, recebeu oração. Você sabe onde é tal lugar? Precisa ir em tal lugar. Não sei se era Campo Limpo, Tabuão. Só tem esse número de telefone aqui, liga aqui pra essa pessoa aqui. Pede o endereço pra ela. Aí você me fala, mas não fala que sou eu não. Eu falei, mas quem é você? Eu sou o filho dela. Quero fazer uma surpresa pra ela. Não fala que sou eu não. Eu olhei assim, né? Falei, tá bom, tá vendo uma missionária do meu lado. Liguei, falei, fulana de tal, tô com seu filho aqui do meu lado. Já falei logo. Senti uma coisa muito ruim. Porque a gente que serve a Deus, Espírito Santo testifica, né? A Bíblia fala que tem um dom do discernimento de espírito, então a gente sabe. A gente sente. O Espírito Santo fala com a gente. Aí eu falei, tô aqui com seu filho. Pelo amor de Deus, não traga esse menino pra perto de mim, meu filho, esse rapaz quer me matar, que não sei o que. Ele começou a falar um monte, é só que eu lembro. E o cara assim, ó, com uma fisionomia maligna, me olhando assim. E a gente, eu ali no telefone com a mãe dele, e ela falando pra mim, meu filho, depois que eu arrumei um rapaz, que eu casei, tipo assim, ela separou do pai desse rapaz e casou de novo. Aí começou a ter atrito entre esse novo marido com o filho. Aí começou a briga do lar. Briga. Esse cara, tipo, já era velho, assim, né? Tipo, vamos dizer assim, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos de idade. Começou a ter conflito com o marido da mãe dele e a mãe dele veio embora pra São Paulo. Aí ele falou que depois que ela veio embora pra São Paulo, tipo, na época que ele era adolescente, ele foi morar, acho que com a avó, e por causa... Ele acha que a mãe dele o abandonou, e por isso que ele entrou na vida errada. Aí ele tinha ódio da mãe por causa disso. Ele queria vir pra São Paulo um dia, jurando a mãe de morte. Veio de avião, desceu em Guarulhos, desceu aqui em Congonhas, pegou um ônibus errado, ele tinha o endereço, ele tinha tudo da mãe dele. Em vez de ele ir lá pra Zona Sul, ele foi parar no centro de São Paulo.
Chegou no centro de São Paulo, o que aconteceu com ele? Foi assaltado. Perdeu a bolsa, perdeu o documento, perdeu tudo. O único papel que ele tinha era do telefone da mãe, no bolso. Aí começou a ficar 1 dia, 2, 3, bebendo, usando droga, bebendo, até encontrar a gente. Encontrou a gente, levamos ele pra... Não. A gente ia levar ele pra clínica. Só que ele passou o telefone, que ele falou que era a namorada dele. Lá do Nordeste. Ai, você tá com fulano? Tô. Ai, meu Deus do céu, eu tô preocupado. Ele saiu daqui faz uns 3 dias, não tenho notícia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Amanhã eu chego aí, encontro com vocês na rodoviária. Beleza, marcamos e tal. Encontramos com eles, levamos ele pra rodoviária do Tietê no dia seguinte. Levamos ele lá e voltou pro Nordeste de novo. Passou um tempo, quem me liga? A mãe dele. Meu filho, me ajuda, não sei o que lá, meu filho tá aqui de novo, falou que tá em Santo Amaro. E eu não sei se ele tá querendo fazer algum mal pra mim, mas eu tô sentindo de ir lá ver ele. Vocês podem ir comigo? Posso. Fomos lá em Santo Amaro, tava numa pensão lá. Chegamos lá, ele ainda bebendo, usando droga e tal. Conversou com a mãe dele, a mãe dele perdoou ele, porque a mãe dele tinha muito medo, né? Mas ela sabia da intenção dele, mas mesmo assim ela conversando, meu filho, me perdoa, tal, não sei o que lá. Eu nunca quis ser o mal, e como é aquele encontro, assim. Levamos ele pra clínica, ficou na casa de recuperação durante um tempo, e aí teve essa reconciliação familiar tremenda. Glória a Deus. Mas olha que história maluca, né? A gente encontrou. Maluco mesmo. Deus fez o cara perder todos os documentos, o endereço da mãe, para não chegar porque ele queria matar a mãe. Cara, tem muitas histórias da Praça da Sé, para. E você hoje não faz mais esse trabalho? Não, ainda não. Quero voltar a fazer. Glória a Deus. Quero voltar a fazer. Aí hoje eu congrego na Assembleia de Deus Nações para Cristo, né? Amém. Vai fazer 2 anos agora. Mas é algo que eu tenho orado para Deus, para voltar a fazer minhas missões, né? Todo mundo ainda me procura. Esses dias a gente indicou umas pessoas para uma outra clínica e tal. Que é algo muito gratificante, né? Você fazer trabalhos, principalmente Praça da Sé. Na Praça da Sé tem de tudo. Vai ter pessoas que querem lá, estão lá porque querem. Igual, pegamos jovens lá, cara, por que você está nessa vida? Aqui eu como, não tenho dor de cabeça com nada, tenho minha barraquinha ali, todo dia arrumo uma comida, arrumo um dinheiro, uso minha droga, tô suave. E tem outro e tem um senhor de idade, por exemplo, que um dia eu fui orar por ele, ele falou... Eu falei, conta um pouquinho da sua história, o que aconteceu que você veio parar aqui? Aí, por que eu devo contar minha história pra você? Eu não confio em você. Eu falei, mas você não confia em mim, mas você veio pedir uma oração pra mim? Ele falou, pedir pra você, pedir pra Deus uma oração pra minha vida, não significa que eu confio em você, eu não confio nem nos meus filhos. Aí eu falei pra ele, não sei o que seus filhos fizeram pra você, mas eu também não tenho o dever de estar aqui. Eu tô aqui porque eu amo vocês. Eu tô aqui porque ele me salvou e colocou no meu coração o desejo de também fazer o bem para aquelas pessoas. Eu nem te conheço, mas eu não tô aqui. Nossa equipe não tá aqui. Então, acho que isso aqui já é um primeiro ato, né? De confiança mútua. Você veio pedir oração, mas eu também saí da minha casa para poder servir vocês. Então a gente não deve nada a ninguém. Mas por ele, a gente pode se amar, criar uma amizade. Ele falou, meus filhos me colocaram... Ele ficou olhando pra minha cara assim... Tipo, duro, um senhorzinho de idade, com 70 anos, durão assim, olhando bem firme assim pra mim. Aí ele solta, meus filhos me colocaram pra fora de casa. Eu falei, como assim? Me aposentei, terminei de construir tudo lá, minha casa, um monte de casa de aluguel. Só que aí, eu não lembro, não sei se ele, acho que ele não tinha vício de bebida. Ele começou a beber depois de aposentado, já final da vida, assim. Com um monte de casa de aluguel. Um monte de casa, tal. Só que bebia, tinha caído na rua. O que os filhos fizeram? Botaram o pai pra fora de casa. Nossa. Não buscaram tratamento, não buscaram uma clínica, nada. Não queremos o senhor mais aqui, seu bêbado, tal. O cara foi morar na Praça da Sé, parou na Praça da Sé. Ele falou, se o sangue do meu sangue, que eu cuidei, alimentei a vida inteira, fizeram isso comigo... Ele falou, como que eu vou confiar em vocês? Aí foi um processo pra gente poder tratar esse senhorzinho lá na Praça da Sé. Mas ele nunca veio pra clínica, a gente sempre orando, até o dia que ele não apareceu mais lá. Eu acredito que Deus deu um rumo pra ele. Ou ele foi pra uma outra casa, porque ele sempre falava de uma igreja que também visitava muito lá, e tinha um pastor de lá, que também tinha uma clínica que queria levar ele, que também tentava a todo custo se aproximar dele e levar pra essa clínica, e ele não ia. E eu tenho pra mim que ele foi. Mas a gente também já teve várias situações tristes, assim, tipo de
nessa época de frio, por exemplo, a gente tá lá no sábado e também se propõe voltar no domingo. Tipo, a gente ia todo último sábado. Mas domingo a gente também ia levar mais uma sopa, mais um cobertor. Aí tinha uma senhorinha de idade que ela dormia sempre bem na frente da igreja, né? Tem aquela parte de muro assim. Ela sempre dormia naquele cantinho. E a gente vê ela pegando a marmitinha dela, tal, sentando lá, os cobertor, deitar. E no dia seguinte que a gente foi lá, no comecinho, no finalzinho de tarde, tipo de 5 para 7 horas, 5 horas da tarde assim, quando começa a esfriar para a noite, a gente chega lá com os carros, com as sopas, e o assistente social que trabalha na Praça da Sequência, a gente fala, lembra da senhorinha tal? Faleceu essa madrugada. Nossa. De frio. Nossa. Terrível. Criancinhas assim, tio, dá sua meia pra mim? Eu tenho frio nos pés. Nossa. Você é crente mesmo? Então me dá sua blusa. Sabe? Passar situações assim mesmo. Embaçado. Tem de tudo. Tem de tudo. Você vê de tudo lá. Então, é algo que, tipo assim, a gente precisa viver o evangelho, né? Viver o amor de Cristo e não esperar nada em troca. Esperar a recompensa que vem de Deus. Sim. Eu sempre oro muito para Deus. Falei, Deus, eu não quero depender. Eu nunca quis depender, sempre de alguém para me poder fazer a obra. Eu gasto tudo que eu tinha. Eu já entrei em dívida de cartão de crédito, tipo, de 5 mil reais, 7 mil reais, de tanto fazer obra social. Me sacrificando para pagar depois e tudo mais, mas, tipo, hoje eu tenho mais disciplina, né? No começo a gente parece um foguete, só vai. Hoje a gente faz com um pouco mais de disciplina, mas não deixa de fazer, não. Mas sabe o que é legal? É que realmente você acabou cumprindo o que você tinha falado lá no Capão, né? Sim. Você falou, eu vou ajudar, eu vou tirar, eu vou pro lado de lá agora, porque você... Eu vou ajudar quem tá na vida que eu era. Você era o cara do tráfico. Você chegou a ser o cara do tráfico. Você é o cara que você levava os caras para aquele local. Agora você tá tirando os caras daquele local. Sim. Isso é bênção, né, cara? Bênção, Isso é muito demais. compensador. Demais. Glória a Deus, mano. Muito da hora seu testemunho, foi uma bênção pra nós, assim, fomos edificados, eu fui edificado, né? Vocês foram também? Bênção. Glória a Deus. Pô, obrigado, evangelista, foi uma bênção ter você com a gente aqui. Deixa aí suas redes sociais, né? Amém. Instagram, Facebook. Instagram, Bruno Alquinas, ALQUIN de navio, AS, Bruno Alquinas, pesquisou lá, já tá lá o Instagram, Facebook. No meu Facebook ainda tem bastante coisas das obras que a gente fazia. Legal. E tem uma disposição do reino. Facebook, eles te encontram como? Bruno Alquinas também. Bruno Alquinas, sou o único. Da hora, graças a Deus. Tá certo. Estamos aí fazendo a obra de Deus, pregando a palavra. Amém. Nos aprimorando cada vez mais para servir cada vez melhor o reino, né? Em nome de Jesus. Se quiser chamar você para pregar na igreja, qual é o seu telefone? 939332127. Graças a Deus, Deus já tem nos levado aí. Minha primeira viagem de avião foi servir no reino. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, 2015 eu estava passando um processo, aí eu estava fazendo obra só na clínica. Tem aquelas fases em que a gente fica igual Elias, tipo, foi ameaçado, quero morrer, você não tem nada mais comigo e tal. Tava passando os processos assim, eu falei, Senhor, me dá uma direção em 3 áreas da minha vida: financeira, espiritual e sentimental. A primeira foi espiritual. Em 15 dias, e olha só, às vezes a gente pega uma bad assim, né? Tipo, tá trabalhando, tá correndo, parece que o resultado não chega. E eu falei, não, às vezes a gente tem muita sabedoria para fazer muitas coisas, mas precisa do como, né? Da fórmula, da atitude, o caminho, a porta certa ali para o negócio acontecer. E eu sempre muito ativo em muitas coisas na minha vida. E eu falei, mas nessas áreas não tá andando, para mim tá estagnado, eu quero que elas avancem. Aí eu falei, fiz um propósito. Falei, Deus, eu vou passar uns dias na clínica, indo só pra clínica, não vou pregar em igreja não, vou só pra clínica. Cada culto que eu ia à tarde, 8 almas, 11 almas, 12 almas para Jesus. 3, milagre, tudo acontecendo. Eu falei, tipo assim, sinais, né? Deus tá comigo, vou ficar firme nesse propósito. Aí falei, então vou te apresentar essas 3 áreas, trabalha aqui. Aí, graças a Deus. A primeira foi espiritual. Um pastor amigo meu, de onde eu congregava, na Assembleia na época, falou, vai ter um culto de missões lá em Brasília, quero que você pregue lá. Falei, amém, vou lá. Só de obreiro tinha mais de 400 no dia anterior. Primeiro teve o culto com os obreiros, veio a gente do Brasil inteiro para esse ministério. Na primeira viagem de avião, lá eu conheci índios que vieram da Amazonas para um núcleo de missão lá em Brasília para traduzir a Bíblia para linguagens
da tribo deles. Hoje eles já estão fazendo isso foi em 2015. Tenho contato com eles até hoje. Uma bênção. E Deus foi trabalhando. Nossa, tem muito milagre vivendo assim com Deus. Glória a Deus. Missões no Rio de Janeiro, Espírito Santo, interior de São Paulo. Deus, ele é muito maravilhoso. E é isso, a entrega. Quanto mais você se entrega, fica o recado aí para vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Grande bênção. Evangelista Bruno, testemunho maravilhoso para as nossas vidas aí. Com certeza transformou os nossos corações em nome de Jesus, amém? Nós já estamos chegando no final. Quanto tempo deu aí, direção? 1h30, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Né? Não assista filmes na Netflix, assista o nosso podcast. Vai pensar sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos às considerações finais e a gente começa aqui com ele. Vamos começar com ela aqui, né? A nossa usurpadora crente que ficou só de ouvinte hoje, hein? Não, mas foi muito bem. Eu quero falar com você, jovem. Esse testemunho é muito forte. Deposite todo o seu amor no Senhor. Porque pessoas, muitas vezes, eles vêm e vão nas nossas vidas, mas o Senhor, ele nunca sai. Então, você vê que tudo começou por uma ausência, né? Foi uma pessoa que saiu. Então, muitas vezes, a gente deposita as nossas carências no lugar errado. Então, permaneça firme no Senhor, sabe? É o melhor lugar para você estar. É na presença de Deus. Então, as outras coisas são tudo ilusões. É ilusão, a balada é ilusão, o namoro é ilusão, tudo é ilusão, sabe? Por isso que a palavra de Deus, ela fala que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas tranquilamente na sua vida. Então, que você possa pegar esse testemunho, que você possa viver, entendeu? Aprender com os de fora, para que isso não chegue na sua vida. Amém? Ele teve a misericórdia de Deus sobre a vida dele, glória a Deus por isso, né? Então aprenda, sabe? Fique com Deus, permaneça com Deus. Aleluia. Fica na paz do Senhor. Não falou nada no negócio, agora foi um montão. É o sermão da montanha. Jorge, antes de você dar a sua consideração, como você conheceu o evangelista Bruno? Cara, nós somos amigos de trabalho, né? Ah, legal. Na verdade, eu atuo na área comercial e ele do suporte. E na correria do dia a dia no trabalho, às vezes a gente não tem muita oportunidade de falar das coisas do alto, né? E ele tá ficando muito num cliente interno grande, que eu não vou fazer propaganda aqui deles. Mas tem sido bênção, né? Lá no lugar de trabalho, a gente pega uns debates às vezes lá com outro amigo de trabalho que a gente tem. E eu não vou nem falar que é do Ed René Kiviski, né? Mas quem é do Ed René Kiviski? Um brother nosso, Titia. Ele em breve ele tá aqui. Em breve. Mas isso é outra história. Mas tem sido uma bênção lá. Tem outros cristãos lá também pra gente dar uma pescada. E acerca do testemunho é bênção, né? É edificante ouvir essas questões do alto, né? E a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, né? Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, o cara é quase um John Wick aqui, entendeu? E Deus é maravilhoso. Né? Ele é o John Wick crente. Né? John Wick Worship. E quantas vezes o Senhor também não faz isso nas nossas vidas, né? Quantas rameladas nós damos diariamente, né? E o Senhor, ele nos perdoa, né? O Senhor tem compaixão de nós. E no demais eu quero que você que está em casa compartilhe esse vídeo, né? Para aumentar o alcance. Além de compartilhar, é importante você curtir. Se você comentar é melhor ainda, porque vai ajudar o canal a disseminar a palavra de Deus e a sugerir esse vídeo para mais pessoas. E fique em paz. E daqui a pouco ele vai fazer ali a bênção apostólica, né, mano? O cara é da paz e vida, né? Será que ele vai fazer? Quem ama Jesus, diga assim. Eu tenho essa dúvida. Você tem mais experiência do que Mas foi bênção, um papo bem legal, né? A hora voou.
1h30 aí. Espero que venha mais vezes aqui, tá convidado. Com certeza. Para trazer uma palavra e a parte 2 desse testemunho aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É verdade. O cara, primo dele foi uma celebridade lá no Padre Vida, né, mano? Isso é verdade. Eu queria fazer uma pergunta, rapidão. Foi Vila Sônia seu batismo? Vila Sônia. Aí tá mais um Vila Sônia. Vila Sônia. Só a galera da Vila Sônia. Só. Amém. Foi bênção. O testemunho do nosso evangelista foi uma grata surpresa pra gente aqui nessa gravação. Foi uma bênção. Achei da hora você ter realmente saído das trevas para a luz em todos os sentidos, amém? Sim. Né? Já algum apelido para ele, o John Wick crente. John Wick crente. Record vai fazer esse filme. Record vai fazer esse filme. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Você amém. está sempre convidado para estar aqui com a gente. Vai ser um prazer pra imenso. gente poder fazer vários debates bíblicos em nome de Jesus. Estou à disposição do reino, vai ser um prazer. Foi uma bênção mesmo, que Deus continue te usando e quem vai finalizar aqui vai ser Ele. Mas antes eu quero deixar esse recado para você, que é o que a Camila falou. Jovem, você é a gasolina da igreja, né? Você é a gasolina do reino de Deus, cara. Mano, sirva o Senhor, busque a Deus, clame ao Senhor, ajude na sua igreja. Hoje em dia o mundo está tragando jovens cada vez mais e mais, e você pode fazer a diferença onde você for. Que Deus abençoe vocês cada vez mais e mais, e nós vamos finalizar aqui com o nosso parceiro evangelista Bruno, em nome de Jesus. Gratidão em poder, através da nossa vida, servir o reino, né? Essa é a nossa missão de vida, nosso propósito. Espero que vocês tenham sido edificados, aprendam. Eu perdi muitos amigos no decorrer dessa minha jornada. Então, se dedique, busque a Deus. A Bíblia fala que quando a gente entrega nossos projetos na mão do Senhor, Ele nos abençoa, nos direciona e nos guarda. Então, tudo que você fizer, apresente ao Senhor, apresente aos céus. Até a minha ida para essa empresa foi um milagre. Eu trabalho com TI desde 2002, quando eu me formei em 2003. Não, eu me formei em 2007, na verdade. Eu trabalho com help, suporte desde 2002, 2003. Em 2014 eu saí da área de TI, fui para a de vendas, fiquei quase 7 anos nessa área. E, aconteceu coisas terríveis comigo no começo da pandemia. Fiquei muito quebrado financeiramente. E nesse ministério que eu fui congregar, fiz um propósito com Deus. E meu currículo foi encontrado na internet. Na verdade, Deus apresentou meu currículo para o meu supervisor e meu ex-coordenador. Então eu fui parar nessa empresa através de um milagre, de um propósito. Foi o reino mesmo que me levou para lá. Então a gente entende, né? E quando eu coloquei o pé naquela empresa, no primeiro dia eu falei: Deus, quem está entrando aqui é um servo do Senhor. Glória a Deus. Então eu sei que muitas coisas que não aconteciam aqui vão começar a acontecer não por mim, mas é pelo Deus que está sobre a minha vida. E aí, graças a Deus, eu fui conhecendo, né? Presbítero Jorge, vários outros servos de Deus que ali também estão trabalhando conosco. E se permita ser instrumento de Deus, né? Se permita ser usado pelo reino, porque você vê através... Olha o que aconteceu com a minha família. Um primo com 16 anos de idade aceitou Jesus e mudou a história da geração da minha família inteira. Então, se um jovem toma uma decisão certa nos dias de hoje, você pode mudar o rumo de um país, você pode mudar o rumo de uma nação, do seu bairro. Deus ele pode fazer coisas tremendas através da sua vida. A sua família inteira pode ser transformada por causa de uma decisão sábia que você toma com Deus. Então, fico aqui minhas considerações finais. Quero só recitar aqui número 6, 24, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Então, pode você falar assim seja. Assim seja. Pregadores, então. Amém, que Deus abençoe você.